edição do Dexco Day, nosso encontro anual com investidores e analistas, no qual temos a oportunidade de compartilhar os resultados do trimestre e conversar sobre o presente e o futuro da Dexco. Este é sempre um momento muito importante para nós, de reforçar a nossa visão de longo prazo, baseada em crescimento sustentável, inovação e geração de valor para todos vocês, nossos stakeholders. Esse ano é uma ocasião ainda mais especial, porque estamos realizando esse evento na Casa Dexco, nossa loja conceito, inaugurada em março desse ano, que traduz o que somos e acreditamos ser. Essa é uma casa de marcas que oferece maior portfólio de soluções para o setor de arquitetura, construção e decoração, com marcas que entregam design, bem-estar, sustentabilidade e tecnologia. É um espaço que materializa o propósito da Dexco, de oferecer soluções para melhor viver. E, por isso, realizar o Dexco Day aqui na Casa Dexco também é uma forma de aproximar vocês com as nossas marcas e com a nossa essência. Vamos falar um pouquinho sobre o evento, como que vai decorrer o evento aqui nessas próximas 1h30, 2 horas. Ao longo do dia de hoje, vocês terão a oportunidade de ouvir todos os nossos executivos sobre o desempenho dos nossos negócios, as iniciativas de inovação que vêm fortalecendo o nosso portfólio e também vamos falar sobre as perspectivas do próximo ciclo. Mas antes de iniciarmos a apresentação dos nossos resultados, teremos um momento muito especial. Vamos começar o nosso Dexco Day com um painel sobre arquitetura e design, que contará com a presença do arquiteto Lourenço Gimenez e com o jornalista Raul Lores. Esse é o diálogo, é uma oportunidade de refletirmos sobre como os espaços que vivemos influenciam a nossa forma de morar, trabalhar e relacionar com as pessoas. Temas que estão no centro da estratégia da Dexco. Aliás, pessoal, aproveito vocês e fazer uma propaganda aqui. Assistam o podcast que o Raul Lores fez junto com o Marcos Lisboa e Gabriel Azevedo sobre migração de cidades, pessoas. Muito interessante. É um tema muito denso, né? E, enfim, muito para quem tivesse curiosidade, super recomendo, do Brasil Journal, tá bom? Esse nome Brasil Journal eu sei que ecoa muito bem aí para esse público e super recomendo para vocês. Por acaso, eu falei ontem, por acaso apareceu aqui no meu Instagram, fiquei encantado e vou fazer isso aqui assim que acabar o evento de hoje. Bom, e para finalizar, agradeço a presença de todos vocês, a parceria e confiança contínua. Chamo ao palco a nossa diretora de marketing corporativo, Marina Crocomo, que vai conduzir o painel com o Raul e com o Lourenço. Marina, seja bem-vinda. Obrigada, Gui. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. A gente recebeu uma missão hoje aqui de falar um pouquinho nesse primeiro bloco aqui do Dexco Day, falar um pouquinho com vocês sobre arquitetura. Esse é um tema que para nós é muito importante, muito caro, literalmente, né? É a nossa razão de existir. E, para isso, eu chamei 2 reforços importantes aqui. Tem uma colinha para trazer credenciais, porque não dava para decorar, tinha muita coisa, né? Então, eu queria chamar aqui ao palco, em primeiro lugar, Lourenço Gimenez. Lourenço é arquiteto e urbanista, também mestre pela FAUSP, fundador do escritório FGMF, um dos escritórios mais conceituados do Brasil, mais renomados do Brasil. Professor visitante da Universidade de Roma, professor de pós-graduação do Mackenzie, atuou já em vários estudos e universidades fora do Brasil, e, além de tudo, ainda tem tempo de se dedicar ao FGMF Lab, um braço de pesquisa e desenvolvimento sem fins lucrativos do FGMF, e também a ONG Aproxima, voltada à promoção da diversidade no meio arquitetônico. Bem-vindo, Lourenço. Ficou bom? A altura ficou boa. Pode ficar, a altura está aqui, né? Mas, por favor, senta aqui com a gente. E agora, para completar esse time, Raul. O Gui já trouxe um pouquinho, né? Já fez um pouquinho da credencial. Raul Lores, muito bem-vindo. Raul é jornalista, escritor e pesquisador de arquitetura e urbanismo. Atuou como editor e correspondente internacional em alguns dos maiores veículos do Brasil, como Veja e Folha de São Paulo. Em 2011, ganhou o prêmio APCA de difusão, né, da categoria arquitetura, e criou o canal do YouTube São Paulo nas Alturas, dedicado à arquitetura e ao urbanismo. Publicou o livro com o mesmo nome. Também indico no canal do YouTube vocês assistirem 2 episódios que eu particularmente gosto muito, falando especificamente sobre a Avenida Paulista. Bem-vindo, Raul. Meninos, vou dar um microfone para cada um de vocês. Vou ficar no meio aqui. Deixa eu ficar no meio de vocês. Por favor. Acho que, em primeiro lugar, a gente está muito feliz de receber vocês aqui na Casa Dexco. O Guilherme já falou um pouquinho. A Casa Dexco simboliza algo que a gente vem planejando há muito tempo, um espaço onde a gente consegue
ter de forma muito tangível o DNA das nossas marcas, a experiência das nossas marcas, mas, mais do que tudo, a gente está mais próximo do nosso consumidor, entender essa jornada, que é tão complexa hoje, da reforma e decoração, e está muito mais próximo desse do público que nos interessa de verdade, que é o consumidor e o especificador. Um dos maiores desafios nesse projeto da Casa Dexco, que foi idealizado por anos aí pela gente, foi descobrir qual era o ponto ideal para a gente estar localizado. E a gente teve muitas possibilidades, né? Tentou muita coisa, mas quando a gente vislumbrou aqui a possibilidade de estar no Conjunto Nacional, aqui na Avenida Paulista, a gente entendeu que fazia todo sentido pela história desse prédio aqui, pela história da localização em si, o quanto esse prédio representa para o modernismo, e a gente vai falar um pouquinho disso também, porque, afinal, a gente quer trazer um pouquinho dessa inspiração para vocês e falar de arquitetura nesse começo. Para aquecer, antes da gente falar um pouquinho de Conjunto Nacional e Paulista, eu queria, na verdade, trazer um primeiro bloco aqui, onde eu queria ouvir de vocês dois, já que esse público é um público que gosta de projeções e a gente gosta de olhar um pouquinho para frente também. Queria entender de vocês como é que vocês enxergam a arquitetura, quais são as perspectivas do que vocês entendem para o mercado para 2026. O que vocês acham que está mudando? O que deveria mudar mais rápido, menos rápido? Mas o que vocês enxergam como tendência de arquitetura no Brasil? Raul, começa você. Eu? Bom dia, super obrigado pelo convite. Eu sou muito otimista porque os brasileiros estamos viajando mais, cada vez mais seremos um país menos monoglota, e acho que a gente vai começar a perceber que a arquitetura é aquela primeira impressão a que fica em qualquer lugar que você chega. Eu morei 3 anos na China como correspondente. E quando você chega a qualquer um dos aeroportos, seja de Pequim, o da Zaha e do Norman Foster, ou em Shenzhen, o do Massimiliano Fuxas, ou de Shanghai, você fala, caramba, não era essa China que eu pensava que existia. E do caminho do aeroporto a qualquer grande cidade chinesa, você não se depara com a Marginal Tietê. Você se depara com prédios muito impressionantes. Eu sempre falo que, enquanto eu morava lá na China, a CCTV, que é a Globo chinesa, mas é estatal, ela fez um concurso internacional de arquitetura, vencido pelo Ren Koolhaas, que apresentou 3 projetos. É o segundo maior prédio do mundo em metros quadrados, depois do Pentágono. E o Ren Koolhaas estava ali com os 3 projetos, e o engenheiro que dirigia a CCTV perguntou, qual desses 3 é o mais difícil de se construir? É esse que a gente quer. E assim surgiu a sede da CCTV. Então, no mundo, a arquitetura ousada, de vanguarda, muito caprichada e ambiciosa, está em alta. No Brasil, se eu perguntar a qualquer pessoa desta plateia informada, Faria Limer, viajada, poliglota, para me citar um arquiteto que tenha construído uma obra da COP em Belém, eu acho que dificilmente a gente vai achar alguém que saiba quem projetou o Parque da Cidade, que vai ser a sede da COP, ou quem fez o pavilhão da Blue Zone, onde vão estar lá os chefes de Estado. Ou quem projetou a reforma do aeroporto de Belém. Aliás, quem for ao aeroporto de Belém vai ficar meio chocado. Ou não, né? Então, essa desimportância que a gente dá à arquitetura no Brasil, que a gente vê desde o Terminal 3 de Guarulhos, também aposto que ninguém aqui saiba quem projetou o Terminal 3, ou quem fez aquela reforma inesquecível do Santos Dumont, aquela ampliação sauna azul, a gente tem que perceber que nós temos que elevar muito a barra da qualidade da arquitetura, não só para vender mais produtos Dexco, mas para a gente criar um ambiente mais competitivo em que o capricho, o detalhe, a ambição sejam mais valorizados. Eu vejo isso acontecendo em Santiago do Chile, em Buenos Aires, apesar dos pesares, na Cidade do México, em Bogotá e Medellín. Eu acho que está na hora que nós, que temos o privilégio de viajar, que temos o privilégio de conhecer o mundo, nós temos que ser mais exigentes,
com as nossas sedes, com os nossos aeroportos, os prédios onde moramos, os hospitais e as escolas. A arquitetura não é só museu, devia estar na vida de todo mundo. E acho que aqui a gente tem um escritório FGMF que nos ajuda nessa jornada, né, Raul? O Raul começou com uma palavra de otimismo e já voltou, né, rapidamente a ser Raul na crítica. E eu vou pegar esse gancho, Raul. Obrigado por levantar a bola. Eu acho que a gente tem razões históricas para ser quem a gente é, né? Eu acho que eu tenho quase 50 anos, Raul tem uns 15 a mais. Então, a minha geração pegou aí uma transição. Eu tenho memória de períodos de hiperinflação, né? Eu vivi isso na minha casa, na minha família. Muitos de vocês, pelo rosto até imberbe, aí eu acho que nem sabem o que pode ser isso. E a transformação que a gente teve no país a partir dos anos 90 foi uma transformação que também trouxe um repertório diferente do que a gente tinha que as gerações anteriores tiveram, né? E eu acho que o mercado, hoje, ele ainda é regido pelas pessoas que viveram naquela realidade de uma instabilidade muito maior do que a instabilidade que a gente vê hoje. Hoje a gente, né, acha divertido criticar, né, e se lamentar das questões econômicas, macroeconômicas, políticas, e temos todas as razões para reclamar, mas é uma realidade muito diferente. Talvez a geração que hoje começa a assumir os postos de comando já tem um repertório muito diferente do que é planejamento, né? Por mais que instável que o nosso país seja, é um país, a gente estava falando sobre isso, né, Raul? É um país diferente dos anos 80, né, em termos de capacidade de planejamento. E a nossa cultura é moldada por esse modo de sobrevivência, né? E isso se reflete na própria arquitetura. A arquitetura, como o Raul falou, é um espelho da nossa cultura, né? A nossa cultura ali petrificada é um retrato de uma geração ou de algumas gerações que vão se sobrepondo e vão se escrevendo uma em cima da outra. E eu acho que a gente vive nesse eterno dilema, digamos assim, de conseguir planejar um pouco melhor do que a geração anterior, mas não o suficiente ainda para ser ousados, para ser otimistas, ou para ser ousados no sentido de criar, de fato, uma inovação, né? de trilhar caminhos e pisar em senderos ali que a China teve coragem de fazer, como você mencionou, né? Como outros países não muito distantes, como o Chile tem feito também. Então, acho que é um reflexo um pouco da nossa cultura. Mas eu vejo também, como o Raul começou a falar, com um certo otimismo, né? Acho que isso é uma construção paulatina, e isso se reflete também na maturidade do mercado da arquitetura, também a partir desse momento de uma certa estabilização econômica em relação a esse período que eu mencionei anteriormente. Então, nos anos 90, a gente vê uma série de discussões acerca da arquitetura. Naquela época, talvez, o mercado de interiores, né, a arquitetura de interiores, design de interiores, tenha tido uma capacidade melhor de interlocução com o público geral, de criar, né, eventos, e de criar publicações, e de criar desejos, de criar expectativas e perspectivas para as pessoas melhorarem seus ambientes de trabalho, seus ambientes de vida e tudo mais. E, obviamente, isso respinga na própria arquitetura, que envolve aí uma outra ordem de valores, né, uma outra ordem de investimentos e de tempos de construção e tudo mais e tal. Então, acho que a gente tem, eu diria, aí, nos últimos 30 anos, uma evolução devagar, né, paulatina, mas relativamente consistente. O Raul falou uma outra coisa que eu acho interessante, né? A gente tem mais repertório hoje, né? As pessoas têm acesso à informação hoje como não tinham naquela época, né? 30, 40 anos atrás. Muito menos gente viajava. As publicações eram muito mais restritas, não tinha internet, televisão a cabo. As pessoas, né, tinham muito menos acesso à diversidade de informação. E diversidade não é necessariamente repertório. Diversidade é confusão, muitas vezes, que eu acho que a gente podia até embarcar nessa discussão de curadoria e da necessidade da gente ter um cuidado um pouco melhor com a quantidade de informação com a qual a gente lida e tal. Mas, isso dito, eu acho que a perspectiva para o futuro é de um amadurecimento ainda maior, mas ele é lento. Então, a gente tem que também segurar um pouco a nossa ansiedade, digamos assim, porque essa é uma construção que precisa ser feita de forma consistente, mas também com muita paciência.
Lourenço, eu vou aproveitar o gancho aqui, até nessa perspectiva de maior maturidade, um pouco, uma evolução aí da maturidade desse mercado, da criação de repertório desse mercado. Queria entender como é que vocês veem hoje esse consumidor, quem é esse cliente, esse consumidor, principalmente nesse mercado de alto padrão, que é onde a gente, né, você está concentrado no escritório, a Dexco também tem uma concentração maior. Quais são os principais desafios desse consumidor hoje de atender o desejo desse consumidor que passa a ter um pouco mais de repertório, mas ainda está nessa transição, obviamente? E qual que é o papel das marcas, como as marcas da Dexco aqui, da indústria também, para ajudar na evolução e na maior maturidade, aceleração desse mercado? Eu vou puxar essa, porque tem muito a ver com o meu dia a dia. Eu vejo esse consumidor como um consumidor profundamente inseguro. Inseguro justamente ao saber manusear e manipular as referências às quais ele tem acesso, né? Um repertório amplo e tal. Então, acho que o papel de um arquiteto, de um designer de interiores, ou mesmo das marcas, é de ser capaz de trazer um pouco de tranquilidade, digamos assim, na hora das escolhas, para que ele tenha confiança de que os profissionais envolvidos ali, seja da indústria, seja dos serviços, vão conduzi-lo de uma forma correta para uma boa solução. Lógico, gosto todo mundo tem. Arquitetura, assim, eu sou arquiteto e costumo dizer, todos vocês são arquitetos, né? Todo mundo mora, trabalha, se diverte, fica doente, vai ser internado, estuda. A gente está imerso em espaço. Não tem como vocês acharem que não entendem de espaço. Todo mundo entende de espaço e todo mundo é capaz de criar um repertório de gosto né, um repertório estético próprio. É totalmente legítimo, né? Não existe uma única verdade do ponto de vista de arquitetura. E eu acho que a gente tem bons profissionais hoje no mercado e bons grupos industriais que conseguem trazer um pouco essa ideia da curadoria, né? O que eu vejo, como eu falei, o consumidor inseguro é que muitas vezes são tantas informações que todo mundo acha que, né, misturar qualquer coisa pode fazer sentido. E, ao mesmo tempo, as pessoas, sobretudo de alto padrão, acabam se lastreando ou se apoiando muito em marcas, né? Sobretudo, talvez as pessoas que não tenham construído um repertório individual, cultural, pessoal anteriormente, né? Então, fazer uma arquitetura com um determinado arquiteto é um passaporte para dizer que entende do assunto ou que está dentro de um determinado grupo. Morar num prédio com uma assinatura X, né? E a gente pode falar das pininfarinas, aqui vou deixar essa bola para o Raul, que ele adora. Às vezes, pegar emprestado uma marca de moda para botar numa arquitetura é também uma busca de uma certa, de uma validação, digamos assim, de uma chancela, né? Enfim, de pertencer mesmo, de estar mais dentro de novos códigos e tudo mais. E de novo, eu acho tudo isso legítimo, acho que faz parte de um amadurecimento, né? Concordando ou não com determinados aspectos, faz parte de um amadurecimento, um processo contínuo aí de construção. Então, acho que o papel aqui das marcas e dos profissionais é de ser capaz de dialogar com um mercado ainda imaturo e muito inseguro. Acho que dá para reconhecer bem a sua fala aqui um pouco no nosso desafio, né, como Dexco, quando a gente fala de soluções para o melhor viver na Dexco, uma casa de marcas, é muito mais do que uma associação das marcas para a gente ter espaços inspiradores. A gente entende que a maior missão aqui é entrar mesmo nessa jornada, que não é uma jornada simples, é uma jornada de desembolso alto, né, que não acontece com frequência na vida de, né, nenhum dos consumidores de forma geral, e como é que a gente facilita, tira a fricção dessa jornada, traz soluções mais equalizadas, mesmo entre segmentos nossos que são complementares. Baixar a ansiedade, baixar um pouco a fervura. É um desafio nosso até educacional, mesmo para os arquitetos especificadores. A gente sabe que eles não saem da faculdade necessariamente treinado com especificação. Certamente né? não. É. Então, como é que a gente faz isso também na indústria para ajudar essa jornada como um todo, que não é simples, né, Raul? Aliás, é sempre bom frisar que alto padrão e alto custo são coisas diferentes. Então, muito se fala de alto padrão no Brasil, mas quando você vai ver prédios que se dizem de alto padrão, o que tem é tapete dourado da Versace no hall. E os materiais são baratos, aliás, eles são entregues com cara de prédio velho, a planta você sabe que não é boa,
Eu tive recentemente aqui num prédio da Rebouças, que tem uma dessas marcas de moda, em que esqueceram de ligar a laje do prédio ao guarda-corpo. Então, uma criancinha, um cachorro pode pular de um apartamento para o outro numa boa. Ou alguma fuga de algum amante na hora errada também pode fazer o mesmo. Então, o alto padrão deveria ser o muito bem projetado, com os materiais ótimos, que não envelhecem, que tenham uma sustentabilidade real, que você não tenha que reformar todo ano, ou restaurar todo ano. E a questão, aí, voltando ao que o Lourenço falou, tem muito a ver com formação e informação. Eu tenho viajado muito pelo canal, e quando eu vou para Balneário Camboriú, ou para Goiânia, ou para o interior de São Paulo, agora para Belém, você já vê apartamentos de 10, 20 milhões de reais, que são construções baratas, e que, com certeza, não vieram a Dexco. E que pegaram uma marca de bolsa, pegaram uma marca de free shop. Então, eu acho que a nossa arquitetura e o nosso alto padrão ainda não chegaram no momento que a gastronomia brasileira já chegou. De novo, eu não vou querer imitar o Lourenço, que é bem mais velho que eu, e chamar vocês de imberbes, mas eu imagino que algumas pessoas da plateia se lembrem quando o restaurante caro em São Paulo tinha toalha de cantina, o prato era uma espécie de pão de açúcar de alimento, e comida boa era japonesa, italiana ou francesa. Não havia chefe brasileiro. E bastou uma geração de chefes brasileiros que estudaram no exterior, que aprenderam que valorizar ingrediente fresco e local era uma boa, que aprenderam a mudar a cara dos seus restaurantes, a criar cardápios criativos, para, de uma hora para outra, virarem celebridades com séries na Netflix. Nós não temos ainda nossos arquitetos da Netflix, apesar da elegância do Lourenço, acho que ele vai ser aí um dos primeiros, mas a gente não está nesse momento de que até o público bem informado e de alta renda conheça ou valorize o que é arquitetura. Mas a nossa gastronomia já chegou lá, o nosso design chegou lá. Você sabe que um brasileiro razoavelmente bem informado, ele valoriza o móvel do Zaljupim, ou do Tenreiro, ou da Lina. Então, a gente tem que começar a ter esse passo, essa revolução que a gente viu na gastronomia, também na arquitetura, porque, senão, é mais fácil comprar um licenciamento de uma marca que não tem nada a ver com arquitetura, Porsche, Ferrari, Kenzo. Aliás, é bom lembrar que as marcas também desaparecem. Tonino, né? Lamborghini. Tonino Lamborghini. É sempre bom lembrar que o Tonino não tem nada a ver com a produção de carros, né? Ele é sobrinho do Lamborghini dos carros, faz relógios, mas, para quem não sabe googlar, acha que Tonino Lamborghini é o Lamborghini do carro. Então, é um problema, porque quando uma incorporadora gasta muito no licenciamento, economiza com o arquiteto. E aí pega o arquiteto despachante, que não vai especificar produtos caros, ou cujo chefe não vai aceitar produtos caros, porque ele se garante que a venda vai depender da grife. Então, para a gente conseguir fazer essa cadeia aumentar a qualidade, a gente tem que educar muito, muito, muito esse público de alta renda, mas não de alta informação. E eu acho que, antes de deixar... Deixa eu te interromper antes de você começar a falar. Eu acho que tem uma questão importante também que a gente pode lembrar aqui de pegar emprestado nomes e, né, criar as chancelas. Eu acho que tem as chancelas boas e as chancelas ruins. Né? Pegar um Tonino Lamborghini e colocar na fachada de um prédio como um instrumento de venda. Desculpe se tem algum incorporador aqui que participou do empreendimento, mas é muito diferente pegar um Alex Hanazaki, por exemplo, para assinar um produto. Né? Eu acho que tem um abismo entre essas duas coisas. Os dois têm a ver com chancela, mas um tem a ver com uma curadoria legítima, né? Com uma forma de justamente conduzir pelo caminho da qualidade e não pelo deslumbre do glamour. Eu acho que são coisas muito diferentes. Acho que, para mim, faz todo sentido. E acho que, pegando o lado otimista de parte do discurso de vocês aqui, eu acho que entender que a gente tem muito trabalho pela frente.
no desenvolvimento e na aceleração desse mercado. Talvez o que o design passa agora, a gente ter menos que uma geração para o desenvolvimento da arquitetura, e acho que a Dexco tem muita responsabilidade nisso também, nesse desenvolvimento, então a gente tem muito que trabalhar junto aqui. Queria mudar um pouquinho de assunto agora, começar com o Raul, falar de um assunto que eu sei que é de muito interesse também, Raul, que é a revitalização da Paulista, do Conjunto Nacional. Eu comecei aqui falando da nossa ocupação aqui desse espaço, da nossa decisão de estar aqui, quando a gente fala muito da gentileza urbana, da revitalização do centro de São Paulo, de tudo que é possível fazer aqui ainda na Paulista, e o quanto o Conjunto Nacional é um símbolo disso. Como é que você vê esse momento da Paulista? O que mais tem por vir, né? Que ainda tem muita coisa por vir, mas o que aconteceu até então? E como é que você acha também que a própria ocupação da Dexco aqui no Conjunto Nacional já está movimentando e pode movimentar um pouco desse espaço? Eu sou muito otimista, não só porque eu sou morador da área, vim a pé hoje para cá, recomendo, quem puder. E a Bradesco Seguros está saindo de Alphaville para vir para cá. Vai ocupar 2 prédios, centenas de funcionários. A Petrobras está ali no prédio do shopping do Center 3, aliás, em frente aqui ao Conjunto Nacional. O Banco do Brasil vai ocupar aquele prédio enorme, o Passeio Paulista. A Spotify, que literalmente podia pagar o aluguel de qualquer prédio na Faria Lima, decidiu vir para um prédio do Isai Weinfeld aqui do lado. Aliás, tem um grande amigo que é editor do Spotify e falou, eles votaram, não queremos ir para a Faria Lima. Desculpe, Faria Limers, mas os jovens Spotifyers queriam estar na Paulista. E eu acho que a Paulista tem fortalezas urbanas que os jovens já sabem o que são. E daí eu sou muito otimista. O jovem quer, no final do seu expediente, quem ainda está aí no trabalho presencial, não ficar preso no trânsito. Ele quer ter o direito sagrado, constitucional, de um happy hour, que ele possa ir a pé para o barzinho, e não pegar mais um carro para ir para o barzinho. Ou esticar para o cinema, ou esticar para um museu, ou para uma livraria, ou para um teatro. Algo que a Paulista tem dezenas. E tem metrô até meia-noite. E você pode andar com a sua bike. É a primeira geração, talvez, em São Paulo, em 40 anos, é uma geração que bebe e que prefere andar de aplicativo depois da bebida. É uma geração que não está louca para ter seu primeiro carro. É uma geração que trabalha em horários muito nômades. Sábado, às 11 da noite, ela pode estar trabalhando, e 3 da tarde de uma segunda-feira ela está assistindo ao meu YouTube e gargalhando com alguma maldade que eu falei. Então, é uma geração que aproveita a cidade. Né? Bloquinhos de carnaval, quem diria, né? São Paulo ia ser uma capital do samba. Né? Que não só o Dr. Drauzio, mas os jovens correriam no Minhocão no final de semana. Que a Paulista de domingo estaria lotada. Né? E gente fazendo yoga no asfalto. Tem louco para tudo. E o Conjunto Nacional é o catalisador disso. Porque nasceu como o autêntico Rockefeller Center de São Paulo. Né? Projetado por um arquiteto que tinha 26 anos. Imagina, mais jovem que essa turma aqui. 26 anos. Mais jovem que eu. Bem mais, bem mais. Metade da cidade. Então, que um arquiteto de 26 anos tenha projetado este Conjunto Nacional para um incorporador que não tinha terminado o ensino médio, um ex-taxista, né, e que dirigia os principais hotéis de São Paulo, demonstram que São Paulo já foi essa Xangai nos anos 50. E, claro, não existe boa arquitetura sem bons síndicos, bons condôminos, boa gestão, boa manutenção. Então, eu também acho que o Conjunto Nacional está voltando a ser redescoberto, porque depois de décadas aí de pouco uso, surgiram Blue Note, surgiram na Casa Cor, novos restaurantes, o Cine Marquise, recomendo, quem tiver a altura do Lourenço a minha, é um raro cinema que as fileiras têm aí um bom espaço. Então, esse movimento não dá para ter a andorinha sozinha.
E apesar da Casa Dexco ser imensa, é bom ter outras gaivotas e outros pássaros junto. Então, acho que vocês estão no lugar certo, num lugar de fluxo de segunda a domingo, porque a gente sabe que se a Casa Dexco tivesse ou na Gabriel ou na Faria Lima, no domingo não teria ninguém, à noite não teria ninguém, ou no final de semana, ou na hora do rush, todo mundo escaparia. E aqui na Paulista, né, quem frequenta o Spot ou o Blue Note sabe que a noite é um bebê. Eu queria adicionar alguns componentes aí nesse seu elenco de novidades e tal. Eu acho que a Paulista, nos últimos anos, também se consolidou como um eixo cultural que já era uma vocação, mas que foi ainda mais consolidado com a chegada do IMS, que não é tão recente, com a Japan House, a própria reforma da Fiesp, o novo SESC e tudo mais, o novo MASP agora, e o novo Itaú Cultural, que também está prometendo aí. Além disso, tem outro banco que vai ocupar ali o São Luís, né, o Colégio São Luís. Então, acho que tem um movimento de cultura e de mercado, digamos assim, de voltar a atenção para a Paulista. Eu vou fazer um parênteses aqui com uma visão mais urbanística. Eu acho que a tendência de São Paulo de se espalhar, de crescer horizontalmente ao longo do século XX, está apresentando sua conta e as pessoas estão sentindo isso, né? E sentindo que morar perto não é só pela qualidade de poder andar a pé e ter acesso e tudo mais, mas é essencialmente uma questão de saúde mental e física, né? Então, acho que esses fatores todos acabam confluindo para uma requalificação, uma renovação. Não é uma revitalização, porque a Paulista nunca esteve morta, mas é uma renovação, digamos assim, no próprio aspecto simbólico da avenida, e que tende, em último grau, contaminar também a percepção das pessoas em relação ao centro e todo um acervo gigantesco de belíssimas edificações, arquiteturas, história, espaços que estão lá pedindo, clamando para serem renovados com toda a capacidade para acomodar uma vida urbana essencialmente eficiente, né? Então, acho que a ocupação do Conjunto Nacional, e quando eu vim aqui a primeira vez, quando a Casa Cor veio para cá, né, quanto tempo faz isso? 3 anos? 3 anos atrás. 3 anos atrás. Aí a Lívia, da Casa Cor, me chamou, me convidou para fazer o master plan da coisa, e falou assim, a gente quer fazer toda insegura, né? A gente quer fazer um Conjunto Nacional, o que você acha? Mas a Nino estava há mais de 10 anos, né, sem ocupação. Estava vazio. Eu nem sabia a cara que tinha esse primeiro andar aqui. A Bárbara também, minha parceira de arquitetura. Cadê a Bárbara? A Fátima, desculpa. Eu tenho problemas com nomes proparoxítonos. Por isso eu chamo ela de Fátima Barnabe, minha querida amiga. Assim, a gente nem sabia o que tinha aqui em cima, né? A gente não passava, estava fechado há mais de 10 anos esse espaço enorme, gigantesco. Aí eu vim com a equipe da Casa Cor para ver o espaço assim, não mexe, está perfeito, é assim que tem que ser, ele é maravilhoso. Assim, eu queria morar aqui do jeito que estava. Só dar uma varridinha no chão já ajudava, mas é espetacular. Eu acho que a visão que a Casa Cor teve de ocupar esse espaço, e vocês, como parceiros fundamentais da Casa Cor, de ocupar também esse espaço, de ver um valor, né, longevo nessa ocupação, eu acho que tem um papel muito importante que, até pela própria fato de ter uma das sedes do grupo aqui na frente, num prédio do Rino Leve, de ter o Itaú Cultural, de ter um novo Itaú Cultural em gestação, mostra um compromisso do grupo como um todo na zeladoria e no cuidado desse espaço urbano, que tem um valor inestimável do ponto de vista também simbólico, não só funcional para os paulistanos. É exatamente isso, Lourenço. Quando eu falei que a gente achou o ponto e tinha todo o simbolismo que a gente precisava, é um pouco disso que você falou, e é muito legal ouvir você falando, porque a gente, no projeto, uma das premissas era respeitar a pré-existência do Conjunto Nacional, e a gente ainda tem muito aqui que desenvolver daqui para frente. Queria agradecer vocês muitíssimo. A gente tem um horário aqui, né, um compromisso com o horário, mas foi um papo muito bom. Acho que de inspiração aqui para esse público também, para a gente. E agradecer muito o tempo e a disponibilidade de vocês. Foi uma honra aqui. Bom, é uma honra nossa. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigado.
Pessoal, enquanto a gente monta aqui, para a gente dar sequência à apresentação, eu vou quebrar um protocolo para falar que eu achei espetacular esse painel. Incrível. Não sei se vocês prestaram atenção a fundo, mas cada coisa riquíssima que o Raul e o Lourenço trouxeram. Confesso que eu tinha uma expectativa alta, mas ela superou e muito a minha expectativa. Coisas muito legais, culturalmente falando, que explicam muito. A questão da gastronomia, né, quer dizer, putz, me deixa otimista, fala assim, é um next step, né, quanto a gente avançou. Né? Comparar com China, a gente está anos-luz, a gente sabe disso. Né? A tecnologia chinesa avançou em muito. Né? A gente falava muito do produto Xing Ling, e ele já é 10 vezes melhor do que o segundo melhor produto. Né? Mas quando você fala também que Santiago, Bogotá, Buenos Aires já deram um passo relevante na arquitetura, me deixa otimista que fala assim, tá bom, não estamos comparando com China, estamos comparando aqui com nossos peers, a gente tem um potencial gigante. Né? E linkando com o nosso mundo aqui, olha o potencial que a gente tem, né? Quando a gente souber aqui, né, pessoal, a gente sabe os ministros do STF, sabemos o técnico da seleção brasileira, sabemos alguns dados. Quando a gente souber quem são os grandes arquitetos, né, a gente sabe, o cara vai levantar a mão e falar Niemeyer, né? Como a gente pode muito mais, né? Incrível quando a gente puder também ter esse nível de cultura que vai mostrar muito onde a gente quer chegar. Então, assim, obrigado, Raul e Lourenço, por essa aula que vocês deram para a gente aqui. Eu fiquei impactado. Confesso, vocês podem me ver aqui, eu estou impactado, porque assim foi realmente muito profundo, muito esclarecedor e animador para a gente ver que a arquitetura no Brasil, quando ela der esse passo, a Dexco vai estar junto. Né? Aliás, inclusive, a gente tem como grande empresa, né, líder do setor, né, uma obrigação de ajudar e empurrar isso. Né? E acho que a Marina e o time dela faz isso de forma muito bem. E a Casa Dexco, não só essa aqui, né, como flagship store, mas todas as casas Dexcos que a gente vai abrir nos próximos anos aqui, ela também vai ser um impulsionador grande, né, e vocês como parceiro nessa jornada. Então, mais uma vez, queria agradecer, aproveitar aqui para chamar o nosso comitê executivo para o palco, mas, primeiramente, queria chamar a Luciana, né, nossa nova CFO, para se apresentar, para falar um pouquinho, e, junto com ela, por favor, Raul, Marina, Haddad, Iglesias, junte-se a nós aqui para a gente dar sequência aqui ao Dexco Day. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou Luciana Raffaini. Eu, hoje, completo meus 21 dias de retorno à Dexco. Tive a oportunidade de estar aqui como controller em 2019 e 2020. E estou muito, muito feliz de retornar agora como CFO. Entendo que a gente está num momento de muitos desafios, mas também vejo um mar de oportunidades. Então, é um prazer, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. A gente mudar a próxima slide, ótimo. Vamos lá, Lu. Onde que muda? Fica aqui, acho que fica mais fácil para você se apresentar. Quem for falar, a gente vai falando aqui. Acho que... Bom, pessoal, vamos lá. Então, vamos começar falando um pouquinho, falar da nossa divulgação de resultados. Gui, ajuda aqui. Foi. Bom, vou começar trazendo um panorama para vocês de como que fechou e como foi a performance de cada divisão durante o terceiro trimestre. Quero começar falando sobre a divisão de revestimentos cerâmicos, onde a gente tem um elevado nível de estoque dentro da indústria, o que tem feito para a gente uma pressão muito grande de preços e o que impactou a performance do nosso negócio. Na divisão de metais e louças, a gente tem uma performance positiva, muito sustentada pela melhora de mix de produtos, redução de custo e também o sucesso dentro da nossa implementação de preço. Além disso, é importante falar que, durante esse terceiro trimestre, a gente teve ganho de value share, tanto em metais quanto louças. Quando a gente pensa na nossa divisão de madeira, a madeira continua com elevada demanda de painéis e, no acumulado do ano, a gente fecha com recorde tanto de faturamento quanto de EBITDA dentro da divisão de madeira. E é importante ressaltar que, dentro desse trimestre, a gente fez esse resultado sem a realização dentro dos nossos negócios florestais.
A LD Celulose traz um resultado abaixo do que a gente normalmente performa, mas muito impactado pela parada programada da fábrica, então, dentro de toda a nossa expectativa. Dado isso, quero começar a falar, dentro desse panorama, a gente entrega uma receita líquida recorrente no trimestre de 2.128 bi, que traz uma queda contra o ano anterior de 5%, e no acumulado do ano de 6.152 bi, flat year-over-year. Quando a gente pensa, quando a gente a respeito à margem bruta, é importante ressaltar que essa queda que a gente vê de 8 pontos, tanto no trimestre quanto no ano, ela é muito sustentada pela falta de negócios florestais, tanto da atualização do ativo biológico que a gente teve no ano passado, assim como a venda de floresta em pé, e também, quando a gente olha no ano passado, a gente teve uma demanda mais acelerada pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Tudo isso traz um resultado para a gente EBITDA no trimestre de 567 milhões, dos quais, no consolidado, sem LD Celulose, a gente fecha em 445 milhões. Uma queda, ano contra ano, dentro sustentado muito pelo fato do que eu expliquei, que é o mesmo impacto que a gente tem na receita, a gente tem na EBITDA. Mas a gente fecha o acumulado no ano com 880 bilhões de reais, representando um aumento de 5%. Falando do nosso resultado líquido, a gente fecha o trimestre negativo, 43 milhões, muito impactado pela performance da Dexco e também pela redução do resultado da LD Celulose, impactado pela parada de fábrica. No acumulado do ano, a gente fecha positivo em 71 milhões de reais. Passando para o nosso fluxo de caixa, a gente fecha um trimestre com um caixa positivo de 45 milhões, mas a gente tem muito olhar ainda para o acumulado dentro do ano, que a gente tem um consumo de 346 milhões de caixa, muito impactado basicamente por 3 aspectos. O primeiro, como a gente sabe, a gente tem aqui o capital de giro. O capital de giro tem um consumo de 363 milhões, baseado em 2 alavancas. Primeiro, a gente está com um nível alto de estoque, principalmente em revestimentos cerâmicos, assim como, desde o segundo trimestre, a gente vem aí com o tema de risco sacado, que acabou consumindo parte do nosso caixa, do capital de giro. Já existe um plano de ação para a gente reverter isso daqui para frente. O outro ponto seria o elevado nível de fluxo financeiro, 296 milhões, muito impactado aí pelo elevado nível de taxa de juros, e dentro também da nossa expectativa. E, por último, a gente ainda tem um consumo de CAPEX sustaining, claro que está 20 milhões abaixo do ano anterior, e o nosso nível de projetos também está à metade comparado ano contra ano, mas isso ainda é um consumo elevado dentro do caixa que a gente está trabalhando. Agora, a gente vai passar para falar de uns temas que está dentro das nossas top priorities, que é a questão do endividamento. A gente fecha o trimestre com 5.585 milhões de caixa, de dívida líquida. Isso muito impactado, que traz um resultado de net dívida de alavancagem financeira de 3,48, apresentando um pequeno aumento de 0,09 versus o trimestre anterior, mas muito alinhado dentro das expectativas que a gente tinha para o fechamento desse trimestre. Isso tudo acaba publicando um resultado, um prazo médio que a gente tem de 4 anos, com um custo médio de 107,6. Considerando que isso é um dos nossos prioridades, de reduzir a alavancagem, é importante falar que agora, no dia 24 de outubro, a gente já fez uma emissão de 1,5 bilhões de uma debenture, com o objetivo, basicamente, 2, que é
Primeiro, a gente tem que reduzir o custo da dívida, então, a ideia é a gente estar pré-pagando dívidas mais caras e a gente está melhorando o custo. Só com essa debênture, a gente sai de 107,6 para 107,1, assim como o alongamento da dívida sai de 4 anos para 4,3. E esse pequeno o aumento do endividamento líquido é muito focado dentro do que a gente tem falado ainda do final do ciclo de investimentos. Agora, a gente nesse tema ainda de endividamento e com o nosso foco grande em desalavancagem, quero compartilhar com vocês como que a gente vem trabalhando as frentes, principalmente agora, com muito foco agora no quarto trimestre. Que nem eu já falei, a gente tem ações já executadas, a gente tem a emissão da debênture, que a gente cumpriu o nosso objetivo, e é importante falar também que a gente fez a renovação do nosso revolving de 750 milhões, mudando do prazo de 1 para 2 anos. Isso é o que a gente já fez. O que a gente está, o que está na mesa, né? O que está na mesa e o que a gente está fazendo. A gente tem as operações, né, de monetização de terras, inclusive isso já foi executado no terceiro trimestre, que a gente teve a venda de Manizales, que trouxe um benefício de 43 milhões. Então, a gente continua trabalhando nessa monetização desses ativos, monetização de créditos tributários. Existe também um foco muito forte em venda de terrenos. A gente já tem, em negociação, 2 ou 3 imóveis. Então, acho que a gente tem já em negociação, em fases finais. Assim como a gente tem explorado também o tema de sales leaseback. E, por último, mas não menos importante, é importante colocar que a gente está em estudo e análise, em alienação de ativos, tanto operacionais quanto não operacionais. Então, acho que esse quarto trimestre aí, a gente está num momento de reavaliação muito grande e revisão dos nossos negócios. Agora, gostaria de passar para o Raul, que vai falar do nosso resultado dos revestimentos cerâmicos. Obrigada. Bom, obrigado, bom dia, obrigado pela presença. Vou passar rápido pelos resultados aí de acabamentos, né, para a gente poder ter um pouco mais de tempo para as perguntas, mas queria começar dando um pouco mais de cor nessa história de fazer aqui na Casa Dexco e fazer essa dinâmica, né, de Dexco Day. Eu acho que quando é o meu primeiro Dexco Day na posição, né, eu assumi em 1º de maio desse ano, perto de 6 meses aí na posição, eu falei, vamos fazer algo diferente, né? A gente fala muito para os investidores que a Dexco precisa se apropriar desse espaço que a gente tem de vender alto padrão, de estar próximo do especificador, estar próximo do arquiteto, estar próximo do design, né? Esse investimento aqui na Casa Dexco é um desses principais iniciativas que a gente tem, né? E a gente quis aquecer com esse painel aí, espero que vocês tenha ficado claro a conexão do que a gente quer fazer. Para revestimento cerâmico, metais, louças, de fato entregar o que precisa entregar, a gente precisa continuar ganhando espaço na cabeça do consumidor, na cabeça do especificador, né? Aqui não basta a Dexco ser uma empresa industrial, né, de excelência, que tenha ótimos produtos, que tenha qualidade, né? Marca é um pilar fundamental, né? Esse elemento da gente ser uma casa de marcas e marcas líderes nos seus segmentos é algo que vai ser um catalisador, né, para que a gente consiga fazer dessa empresa, né, a empresa com o resultado que a gente precisa entregar. A gente, então, aqui em 25, basicamente deixa para trás os principais elementos estruturantes nessa divisão de acabamentos. Claro que tem o elemento mercado, que é algo que a gente vai ter que estar acompanhando de uma forma muito, muito cautelosa, mas, de fato, tudo que vocês vão ver de resultado aqui e também, né, o que se reflete nos nossos planos de futuro conta muito pouco com o crescimento do mercado brasileiro. A gente está aqui extremamente focado, extremamente determinado em gerenciar aqueles elementos que a gente consegue gerenciar para trazer o resultado para outro patamar. Nesse sentido, revestimento cerâmico certamente é a batalha mais importante que a gente tem nesse momento. É o negócio onde a Dexco mais
acreditou nos últimos tempos, né? Passamos de nenhuma presença para uma presença bastante relevante, né? Com 3 fábricas, 30 milhões de metros de capacidade, né? Alguns bilhões de capital investido, e ainda não estamos vendo o resultado aqui. Estamos também tendo alguma dificuldade quando a gente vê mercado, né? Então, a gente aqui, é importante dizer, né, que agora a gente começa a voltar em demanda padrão 2019. Né? Então, todo o ciclo de investimento feito pela indústria, né, entre todo mundo também, a Dexco, né, a gente olhou uma demanda lá de 21, que é hoje mais ou menos 20% menor do que a demanda de 25. E com mais capacidade. Então, é natural, né, que a gente veja esse ciclo de fundamentos de mercado mais difícil. A gente começa a ver aqui aumento de capacidade, utilização de capacidade, acho que é relevante isso, né, mas vem muito por gestão de capacidade do setor. Né. Eu contei para vocês no fechamento do segundo trimestre que a gente havia reduzido a capacidade das nossas fábricas, né. O mercado inteiro fez isso. Então, finalmente, a capacidade nova, mais eficiente, que entrou ao longo desse último ciclo de investimento do setor, começa a substituir capacidade antiga. Ainda é insuficiente, né? Então, você não tem crescimento de mercado, como a gente olha aqui, né? Ainda um ano de baixo crescimento e, como eu falei, né, olhando mais para trás, com demanda de via úmida equivalente ao que a gente tinha em 2019. Então, efetivamente, esse é um setor que vai passar por mudança estrutural de fundamentos aí por algum tempo. Como eu falei, o que a gente tem que fazer é gerenciar aquilo que a gente controla, né? Então, a gente reduziu a nossa capacidade ainda dentro do final do segundo trimestre, né? E parou algumas linhas, e hoje a gente está com a capacidade parecida com a demanda. Então, vocês estão vendo menos volume. Isso é muito de uma decisão nossa também de não participar em vendas que têm nível de preço abaixo do nosso custo. Quer dizer, você operar a linha e vender destruindo o valor não faz sentido. Então, a gente fez um movimento de redução do tamanho, né, reduzindo gente, reduzindo o custo fixo das unidades, né? E a gente, com isso, então, opera hoje com uma máquina de produção muito alinhada com a máquina de vendas. E começa a ver, já em setembro, outubro, alguns resultados mais sólidos desse processo de venda de produto nobre. Né? Vocês vão ver muitos efeitos ainda aqui de todos esses ajustes que a gente tem, parada de linha, né? Redução de quadro, né? Operação ainda subótima, mas aqui para 26 é um ano onde a gente opera muito alinhado com a capacidade. Vamos fazer um trabalho grande de parada das linhas agora nesse final de ano, né? Todas as linhas, para poder fazer um ajuste de capital de giro, de estoque, né? Vender inventário e preparar as fábricas para o próximo ano. Quando a gente entra em metais e louças, aqui são 2 fundamentos muito diferentes. Metais, dá para dizer que a gente encontrou o caminho, a gente vem ganhando market share, vem ganhando muito participação no segmento luxo, nosso nível de serviço melhorou dramaticamente. Eu acho que os nossos clientes começam a reconhecer isso. A gente também teve evolução de receita, né, principalmente aí, com relação a esse segmento mais premium. A gente também tomou a decisão, principalmente em louças, de reduzir a participação no segmento super competitivo, que é um segmento que, de fato, é o primeiro preço. A gente precisa ter produtos no primeiro preço para proteger o portfólio, né, de uma maneira para que outros, né, não atinjam em cima, né, o segmento mais premium, porque a gente não tem no segmento super competitivo, mas a gente reduziu a oferta desse tamanho, que vocês também podem ver aí em número de peças. Quando vocês olharem a nossa publicação, a gente reduziu o número de peças, parte por ter saído do segmento de chuveiros elétricos no ano passado, mas também parte por reduzir a nossa participação em louças no segmento super competitivo. A gente vem muito forte aqui num tema de recuperação de margem. Isso tudo é possível quando você tem todo o resto arrumado, né? Você tem um bom nível de serviço, uma boa capacidade de entrega, uma visão de qualidade, uma aproximação com o especificador e com o cliente, né? Então, já começamos a executar aumentos sequenciais de preço, ainda não refletidos nesse
na integralidade nesse trimestre, mas com um bom potencial de começar a aparecer mais forte no quarto tri, mas principalmente no ano que vem. Né? A gente teve aqui um lag importante entre o aumento de matérias-primas, né? Cobre, vocês estão acompanhando, teve subida de preço importante e até a gente conseguir executar os aumentos de preço e fazer os repasses. Mas, de fato, a gente está começando a ver aqui a Deca, que é líder absoluta de mercado, ocupando o seu espaço em metais, e Deca Louças com a participação adequada, com o mix adequado. Muita coisa pela frente. Aqui em louças é onde a gente tem o maior trabalho de redução de custo, de ocupação de fábrica. A gente hoje tem 2 fábricas, com o fechamento da Paraíba, que aconteceu no TRI. E com essas 2 fábricas a gente é capaz de produzir mais ou menos o que a gente chegou a produzir com 5 fábricas há alguns anos atrás. Então, tem um trabalho silencioso aqui de eficiência, de arrumação, de gestão de ativo, de footprint industrial, que vem acontecendo, e também um trabalho de reconstrução de capacidade competitiva. Com isso, a gente entrega aí um TRI também em Deca equivalente ao TRI passado, na casa de 52 milhões, com metais com resultado bastante mais positivo que isso, e louças ainda nesse processo de reconstrução. A gente tem visto outubro e novembro no mesmo nível de running rate, ou níveis equivalentes de running rate, mas efetivamente dezembro é um mês de parada, né? A gente também vai fazer parada de fábrica, férias coletivas, ajuste de capital empregado, mas, de fato, dá para começar a pensar em efetivamente ter um 2026 com níveis de entrega trimestrais mais condizentes na divisão de Deca. A gente fala aqui de ocupação, é menos relevante falar de ocupação em produção seriada, né, onde você consegue aumentar e diminuir a ocupação de fábrica rapidamente, mas isso aqui para dizer que melhorou muito a ocupação de louças. Né? A gente agora, com 66%, tem um forno parado em Recife, então dá para acelerar essa capacidade num determinado momento de crescimento de mercado. Metais com 85%, mas com muito equipamento ali que pode ser reconstruído, com a potencial de trazer produto importado para compor portfólio. Então, aqui a gente conseguiria, com o mesmo chassi, né, que a gente tem industrial aqui, crescer muito, tanto em revestimento, quanto em louças, quanto em metais. Então, a vantagem desse ciclo de investimento que se encerra esse ano é que a empresa está preparada para qualquer movimento de crescimento. A gestão do curto prazo, com tanta capacidade, com uma demanda menor, é muito importante para que a gente não consuma caixa durante o período. Então, esse ajuste entre oferta e demanda e a nossa capacidade de vender produtos com mix e com rentabilidade adequada é absolutamente fundamental para que a gente pilote esse negócio para frente. Então, com isso aí, a gente encerra a parte mais difícil, né? Vamos passar para o Haddad aí, que vai falar um pouquinho de madeira, que vem seguindo aí o seu plano com bastante resultado. Bom dia, pessoal, de novo. É muito gostoso estar aqui pessoalmente com todos, algum tempo que eu não via pessoalmente. Vamos lá. Falando um pouquinho do negócio madeira, primeiro dando uma visão do mercado. O mercado continua sólido, né? Ele vem evoluindo de uma forma bastante cadenciada. Finalmente, a gente está chegando no momento de entender de novo, tentar, pelo menos, entender a sazonalidade, né? Uma coisa que a gente perdeu de referência. O segundo semestre do ano passado foi muito forte, e o que era normal no passado, e passou alguns anos um pouco instável. A gente nota que no mercado interno continuamos com um crescimento, ainda é sutil, não é muito grande, mas ok, considerando as circunstâncias, muito positivo, e uma queda nos volumes de exportação. Existe, sim, um impacto dos Estados Unidos, mas não é só para os Estados Unidos. O mercado interno, com a manutenção, a melhora de rentabilidade, fez com que, naturalmente, a indústria de painéis acabasse dedicando um pouco mais atenção ao mercado interno e tentando balancear um pouco. A gente sabe dos gargalos logísticos que temos no Brasil, e isso, infelizmente, acaba nos pegando um pouco. Seja no MDP, seja no MDF, continuamos com um mercado que vem evoluindo de forma sólida. No caso da nossa operação, né, Duratex, a Dexco Madeira, o que destaca aqui, e a gente sabe quanto é bom, e preciso reforçar, trabalhar na capacidade alta, utilização de capacidade bastante alta no nosso segmento é muito relevante.
Alguns de vocês devem lembrar os nossos períodos de uso de 65%, 60% de capacidade. É muito difícil você extrair valor, ainda mais numa operação que tem um ativo tão grande, né, e um capital investido significativo. A gente vem fazendo sistematicamente ajustes de preços. Isso também parece que é uma boa novidade no mercado. Existe um pouco mais de razão, não só nossa, mas também no mercado de concorrência. Óbvio que não é por acaso, né? O custo mais alto, a sensibilidade e disponibilidade de madeira acabou gerando uma pressão muito grande naquelas variações grandes que a gente via no passado. Hoje você vê, naturalmente, uma briga para o mercado, todos estão concorrendo, mas existe um pouco mais de racional lógico, o que, para nós, facilita muito à medida que a gente tenta rentabilizar o nosso portfólio. Outro destaque relevante é que, apesar de não ter existido nenhum tipo de volume significativo de operações de venda de madeira em pé, coisa que passou a ser bastante rotineira nos últimos trimestres, a operação base, né, produção de floresta, colheita, transformação em painéis e pisos, né, Duraflor, está gerando o mesmo resultado operacional. O que é muito positivo, né? Mantendo um EBITDA saudável, sem os extraordinários. Nós vamos continuar trabalhando nas oportunidades, como bem mencionou o Raul no começo da apresentação, mas, de qualquer forma, a gente fica feliz porque existia uma diferença muito grande na base da nossa rentabilidade, coisa que a gente entende está ajustando. Como vocês podem ver, a gente tem um volume um pouco menor aqui em relação ao mercado. Basicamente, aqui nós estamos falando de exportação, né? Nós também estamos privilegiando o mercado interno. Existe uma diferença entre MDF e MDP. A indústria moveleira está bombando, literalmente, né? Muita expectativa com relação a Black Friday. O movimento do varejo de imóveis bastante acelerado, né? Os grandes magazines, aí, a Bahia, a Magalu, todas focando de novo na essência do negócio de varejo, móveis, eletrodomésticos, utensílios, tentando ser um pouco mais focado no que eles têm de grande diferencial. Movimentos muito relevantes no mercado, como a parceria da Casa Bahia com o Mercado Livre, uma grande surpresa, para mim, pelo menos foi uma grande surpresa, que mostra um interesse muito grande em buscar alternativas. Os nossos clientes de indústria trabalhando de uma forma muito ativa no e-commerce. Tem alguns clientes nossos, grandes, já estão nos nossos top 5 de indústria, que operam 100% de venda via e-commerce. Isso significa mais saúde, né? Menos risco dentro da operação. Então, estão bem satisfeitos. O nosso grande desafio agora é sustentar esse resultado e continuar evoluindo naquela batida que a gente tem colocado há muito tempo, né? Produtividade, aquilo que a gente controla, a melhoria do nosso mix, isso vem acontecendo de forma bastante importante. Alguns movimentos são feitos e eles são menos transparentes para o mercado, porque são movimentos táticos, então a gente está privilegiando produtos de mais valor agregado. Isso tem feito um diferencial muito grande para a gente preservar a evolução de margem. E, como informação adicional, outra excelente notícia, né? A gente tem aqui a operação da LD Celulose. Primeiro, reforçar que nós estamos muito satisfeitos com o operacional da LD Celulose. É impressionante como o casamento de Lenzing com Dexco, cada um com o seu expertise, acabou trazendo uma equação bastante vencedora, né? Então, estamos trabalhando aí hoje com uma capacidade significativamente acima do que a gente tinha desenhado no business case. Naturalmente, enfrentamos também uma série de desafios aí no processo de construção da fábrica, em função da pandemia, em função do aumento das taxas de juros. Sabemos que é uma operação alavancada, mas o trabalho feito
de reestruturação de dívida, reprogramação de fluxo financeiro e, principalmente, a entrega operacional está deixando a LD numa situação muito positiva. Quando a gente olha aqui os números no acumulado do ano, mesmo com uma parada de manutenção geral em julho, de 10 dias, a gente está mostrando um volume expedido maior. A gente pode ter perdido aqui, por conta dessa parada, algo perto de 5.000 toneladas. Não é nada muito significativo. Isso mostra um planejamento. É importante lembrar que, na LD, diferente da Dexco, que a gente tem anualmente quase que um reloginho, as manutenções acontecendo nos mesmos trimestres, o ciclo de manutenção da indústria de celulose ele é um pouco mais longo. Não necessariamente ele casa com o trimestre do período anterior. Então, pode ser 18 meses, pode ser 15 meses, depende do momento e da necessidade de manutenção, mas não é 12 meses batidinho, como a gente tem no caso de painéis. Outro ponto de destaque, a gente teve uma pequena variação de câmbio entre o ano passado e esse ano, nada significativo. Eu poderia resumir aqui que o grande ponto de atenção, se eu posso dizer assim, foi mesmo o valor dedicado aí à manutenção geral. Com isso, a gente fecha um pacote aí do negócio madeira, performando de uma forma bastante sólida, e a gente espera que o ano seja um ano definitivamente muito forte, muito positivo, para poder apoiar a Dexco no movimento de turnaround dos negócios como um todo. Com isso, eu passo para o Raul, para fechar aí as perspectivas. Bom, vamos lá. Resumindo rapidamente aqui o que a gente tem, né? Eu acho que não tem nada de muito diferente do que a gente vem falando para vocês, mas de fato a gente precisa acelerar as nossas ações de desalavancagem, né? Acho que aqui a gente tem andado nesse 3 vezes EBITDA já há algum tempo, né? Mas o que é mais preocupante, dificulta a Dexco de acelerar mais, é o custo desse negócio, né? A gente faz um trabalho danado, né, de chegar mais perto do 100% possível, né, mas o problema é a base, né? Se ter alguma coisa de 15%, sempre vai ser algo muito alto, né, e sempre vai levar uma parte importante da nossa capacidade de geração de caixa. Então, aqui a Luciana já deu bastante cor a respeito desse assunto, né? Daquilo que a gente pode dar de fato, né, de o que a gente vai seguir com o processo, mas esse certamente não é à toa que está o primeiro da lista aqui. A gente tem um trabalho muito chave em portfólio de produtos de revestimento cerâmico. Aqui isso vai trazer uma simplificação para o nosso cliente também, escolher os seus produtos, como eficiência industrial, né? Posso dizer, a gente está tirando 600 itens de lista, né, de um portfólio de 1.500, mais ou menos, né? 1.600. Vamos ficar com mais ou menos 1.000 produtos em linha, então tem uma redução grande de portfólio, simplifica a fábrica, facilita o processo de gestão. Estamos focando nos produtos que podem entregar mais margem, que tem diferenciação, né, que você não encontra em qualquer lugar, que de fato permitem que a gente venda um mix mais forte. A gente começa a recompor margem, ao mesmo tempo que a gente também para de construir estoque, né? A nossa parada de linha veio com várias linhas que a gente parou aí, veio com esse objetivo, né? Não ficar construindo estoque. Então, de novo, né, já falei isso algumas vezes, a nossa capacidade de produção está muito alinhada com a nossa capacidade de vendas, né? Mas estamos muito atentos a isso, não adianta você continuar construindo estoque aqui. A gente vai parar para manutenção na divisão de metais e louças, né? Então, a gente tem um efeito aí temporário no quarto tri. Acho que isso é importante a gente fazer isso, né, para deixar as fábricas bem preparadas para 26, completamente diferente aqui de produção contínua. Você pode escolher o momento que você vai parar e voltar, né, uma parada muito menos importante do ponto de vista de custo, mas de fato você tem custos fixos não absorvidos aí, isso vai impactar o quarto tri em dezembro, né, mas você já faz, todo mundo tira férias, a gente já arruma, acelera, vende estoques também, então acho que aqui vai ser importante. A gente continua vendo, não tem nenhum elemento para não acreditar que a demanda de painéis continua forte como está. A gente tem visto no mercado muito mais disciplina do setor também, do ponto de vista de concorrência, né? O custo da madeira também reduz aí o colchão, né, que se tem para fazer
aventuras de preço, e a própria posição da Dexco de defender, né, o seu market share aí, equiparado ao seu capacity share, faz com que essa disciplina reverbere. Então, a gente tem visto muito movimento de acompanhamento. Sempre que a gente faz algum ajuste de preço, tem aí um lag que já foi maior, mas hoje assim está muito par e passo, o setor inteiro reconhece os aumentos de custo e as demandas, né, com um bom nível de ocupação, e a gente tem feito um bom exercício de preço aqui. LD realmente hoje encontrou o seu modelo de produção, vem ganhando capacidade de produção. A gente construiu essa fábrica para 500 mil, a gente já está bem acima disso. Com essa parada, ela de fato vai ter vários tris aí pela frente sem parada. Preço começa a se recuperar também. Celulose solúvel, como era a nossa tese, tem um nível de preço muito menos volátil do que celulose de mercado. Isso se confirmou nesse ano. A gente viu um comportamento, sim, com queda de preço, mas muito mais linear. Esse preço começa a recuperar. A gente também vai começar a ver, a partir do 4 tri, preço de celulose solúvel melhor, sem custo de parada, então retorna ao elemento. E esse tema da gente está muito atento, né? A gente não controla, a gente tem um sócio lá, mas certamente, se os interesses casarem, né, já começar a pensar em algum dividendo para o ano que vem, mas aí, de fato, tem uma solução que a gente tem que construir junto com o sócio. E aí, fortíssimo tema de produtividade e eficiência. Acho que é isso que a Dexco não pode perder, né? O Haddad falou algumas vezes do controlar aquilo que a gente controla, né? Acho que tem inúmeras ações de eficiência aqui. O que a gente fez foi tirar, né, muitas das coisas que atrapalhavam a nossa performance. Então, a gente está hoje com uma performance muito equivalente ao que o mercado tem do ponto de vista industrial em acabamentos, né, acima do que o mercado tem em madeira. Então, acho que aqui é continuar usando bem, né, os ativos que a gente tem, né, a inteligência coletiva que a gente tem dentro da organização, os recursos, né, o custo que a sofisticação de uma empresa como a Dexco tem que se pagar via iniciativas diferentes, né, de digital, de inteligência, né, de redução de custo. E eu queria fechar com algo muito importante para nós, né? A Dexco completou 70 anos lá em 21, né? Mudou de nome, de Duratex para Dexco, fez um plano bastante robusto e agora está aí na véspera de completar 75 anos. Isso vai ser o ano que vem, né? Então, a gente, dentro dessas iniciativas de preparar a Dexco para os 75 anos, a gente lançou esse plano estruturado de transformação. Aqui o nosso objetivo é muito simples, né? Não tem nada de super diferente do que o que a gente vinha fazendo, até porque eu tenho falado muito com vocês de que a consistência é algo fundamental, né? O foco é algo fundamental, mas ao organizar debaixo desse guarda-chuva, com um escritório de transformação estruturado, com pessoas ali dedicadas, com incentivos de remuneração amarrados ao tema dos projetos prioritários, a gente direciona a organização a um foco, né? A gente aqui vai fazer isso aqui e muito pouco mais do que não está aqui, né? Então, tocar bem o business as usual, mas gastar a nossa energia aqui, não desenvolver novas coisas diferentes que drenem recurso, né? Esse momento exige um foco acima do modelo normal de gestão de qualquer organização, e esse plano de transformação, começando com o tema de desalavancagem financeira, aqui com ações mais enérgicas e energéticas no sentido da gente acelerar, né? A gente tem vários ativos não operacionais, mas tem créditos de impostos, tem a participação em outras empresas e tem negócios operacionais que a gente pode avaliar para que a gente possa acelerar essa situação de balanço da organização. Go-to-market é algo que a gente começa a ver resultado do go-to-market já no terceiro tri de Deca, né, com melhora de mix. Então, aqui olhar canal, olhar onde a gente está vendendo melhor, entender o papel da nossa iniciativa de varejo, né? A gente já começa o ano que vem com 12 franquias abertas, né, que basicamente são conversões de loja, né? Como é que esses caras estão performando, o quanto que a gente vai acelerar isso o ano que vem. Tem um tema de captura de margem quando a gente vai
e de ganho de market share, presença em mercados quando a gente vai para o varejo. O turnaround de revestimento continua sendo o tema-chave aqui. A gente parece ter encontrado o tamanho das operações, mas tem muito a fazer ainda, né? A gente faz pouco tempo que a gente ficou desse tamanho aqui de 1,5 milhão, 1,6 milhão de capacidade de produção mensal, né, de revestimentos, e a demanda está rodando por aí, né? Então, o que a gente tem que fazer é efetivamente reduzir o que a gente tem de estoque ali, de capital empregado, né, mas, ao mesmo tempo, que foca na produção desse novo portfólio, acelera os produtos que a gente acabou de lançar. Então, Botucatu começou agora, a gente acabou de desenvolver todos os produtos em Botucatu, então terminamos o ano de 25 com o ramp-up da fábrica praticamente concluído. O que vai dar para tirar daquela fábrica ali tem muito a ver com o tema do go-to-market aqui, tem muito a ver com a nossa capacidade de recuperar espaço no segmento premium, né, no segmento de valor. Madeira, a gente está bem satisfeito com o que Madeira vem fazendo, olhando o que ela tem aí de capability. Então, ali é uma máquina de buscar inovação, de buscar eficiência, né, de fazer planos de performance cada vez mais bem-sucedidos. Mas a gente não pode ficar aqui olhando para esse negócio como um negócio que vai ficar assim, né? Acho que até para a gente conseguir atrair novos talentos, para a gente conseguir dar espaço para os talentos que a gente tem na organização, para a gente conseguir construir o futuro, a gente tem um projeto aqui do que é o futuro da Madeira. A gente teve várias iniciativas aqui de pesquisa e desenvolvimento, benchmarking, né? O que a gente consegue fazer melhor dessa nossa competência essencial de desenvolver floresta. A Dexco é a empresa mais eficiente em desenvolvimento de floresta, né, no mundo. No Brasil, mas como o Brasil é o maior, né, é o mais eficiente, a Dexco acaba sendo, então, olhando, né, as florestas com custo de implantação, com rentabilidade, com crescimento, com produtividade, de fato, é uma enorme competência essencial da Dexco. O que a gente consegue fazer com isso, né? Uma das coisas é olhar os negócios florestais como parte do negócio, como o Haddad deixou bem claro aqui, essas coisas podem acontecer. Importante dizer que não tem madeira sobrando, né? Não tem mais floresta sobrando para a gente fazer grandes negócios, mas tem muitas oportunidades a gente comprar, vender, fazer trade, desenvolver floresta, pilotar o negócio se tiver algum enfraquecimento da demanda de painéis, mas também começar a construir o futuro. O core é floresta, a gente transforma a floresta em painel muito bem, mas o que mais dá para fazer, ou o que mais dá para fazer no painel também, né? Painéis mais leves, mais duráveis, mais resistentes à umidade, com outra configuração, né? A gente tem 20 mil hectares de floresta em Alagoas, então aí é um ticket para crescer, com produtividade equivalente já com o que a gente tem aqui no Sudeste. Então, de fato, Madeira não vai ficar parada, né? Vai continuar assim, sendo uma grande locomotiva por um período, mas precisa desenvolver o que vai fazer daqui para frente. E competitividade Deca, né? Já falei que metais ele vem ganhando espaço, com muito recuperação de market share, com volumes bons, com um bom nível de mix, mas com níveis de margem ainda muito aquém do que se pode fazer, né? Então, o que a gente faz nesse footprint industrial? O que a gente compõe o nosso portfólio com produto importado? O que a gente desenvolve de novos produtos dentro de casa? Né? Em que segmentos a gente pode atuar e com que footprint? Então, tem aqui muito espaço também para continuar ganhando competitividade e chegar em negócios com margens minimamente consistentes, né? Deca ali acima de 20 nas duas divisões, né? Revestimento ali na casa de 15 a 20 também. Eu acho que essas são ambições aí para médio prazo que a gente precisa buscar com consistência. Então, acho que é isso. Acho que a ideia desse nosso plano de 5 anos, né, a gente tem chamado de DX 7580, é um pouco isso, né? Pilotar esses 75 anos aqui da Dexco muito bem, para a empresa chegar lá aos 80 anos em outra forma, né? Parafraseando o Abel Ferreira lá, que falou que 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo, 1 ano em Dexco é muito tempo, né? A gente vai, até chegar aos 75, tem muita coisa para fazer pela frente. Tá bom? Obrigado.
Pessoal, antes de abrir para o Q&A aqui, eu queria reforçar algumas mensagens que a gente passou aqui ao longo da apresentação, mas para a gente deixar muito claro, né? Quando é financeiro, a mensagem que a Luciana passou, e acho que é muito importante ficar na cabeça de todo mundo, é: esse trimestre nós geramos fluxo de caixa total positivo, né? O consumo do ano ainda é grande, principalmente vindo de projetos, mas operacionalmente e incluindo projetos, geramos 46 milhões de caixa. É o suficiente para baixar a dívida? Não, mas é um sinal do que a gente já está acontecendo na forma operacional. Tá? No Liability Management, com esse 1,5 bi da debenture, a gente consegue fugir da janela de 2026 para captação. A gente não precisa captar no mercado em ano eleitoral. Isso é muito relevante. A gente sabe que o ano eleitoral, aí não tem um comentário político, ele é mais volátil. Então, com isso, a gente consegue fugir disso. Então, isso foi muito importante no debenture, num custo super competitivo. Ele reduz o prazo médio, ele aumenta o prazo médio da dívida, ele reduz o custo da dívida. Isso é muito relevante. Então, essas duas ações aqui, então eu queria reforçar no lado financeiro. Como o Raul falou, DECA mudou um pouco de patamar. Temos que atentar que o quarto TRI tem coisas pontuais que vão afetar o resultado, mas esse patamar que a gente aconteceu no terceiro TRI é que a gente começa a esperar e olhar para 2026. Né? Pontualmente, férias coletivas, pontualmente parada de manutenção e número de dias úteis de venda menor em dezembro, especificamente, vai afetar, mas a gente olha, outubro e novembro está indo no mesmo patamar que a gente estava vindo no terceiro TRI. Né? Com possivelmente de preço, isso reforça mais ainda. Acho que o nosso grande desafio é em revestimento. Vai vir uma recuperação, mas é uma recuperação lenta. Né? Tem estoque aqui para a gente enfrentar aqui no quarto trimestre e ao longo de 2026 aí uma recuperação, mas com um novo footprint, com um novo volume de produção, a gente já está encontrando mais fácil o caminho. Acho que madeira, como a Haddad falou muito bem, muito sólido, muito robusto. A gente tem, né, as nossas projeções apontam que nos últimos 3 anos a gente consegue ter um resultado muito, muito consistente, margens, né, acima do custo de capital, então ela consegue gerar valor para o acionista, né, e a gente abre uma nova frente aqui pensando qual que é a nossa grande fortaleza. Né? Eu sempre falo com vocês, investidores, a fortaleza da Dexco, talvez a principal é nossas florestas. Então, a gente tem aqui oportunidade de explorar mais, de uma forma mais aberta, o que a gente pode fazer com as nossas florestas. A inovação florestal aqui, ou inovação da madeira, é um tema muito importante. Tá bom? E acho que o último aqui, o plano de transformação aqui, do que o Raul mencionou, super relevante, são frentes que, no conjunto, vão trazer grande valor para a companhia nos próximos anos. A gente vai ir detalhando ao longo que a gente vai conseguir tangibilizar isso, a gente vai começar a dar um pouco mais de número, um pouco mais de cor para vocês, mas, por enquanto, é o que a gente pode falar, e dizendo que, talvez, assim, a grande palavra de ordem da Dexco é senso de urgência. A gente está com um senso de urgência altíssimo, a gente sabe que com esse nível de despesa financeira é muito difícil a gente conseguir crescer, então a gente tem que tomar, né, atitudes. A gente está mostrando aqui, a Luciana falou muito bem aqui das ações de desalavancagem, a gente falou o que a gente poderia falar até agora, mas, de novo, muita coisa acontecendo, muita coisa no pipeline, e o senso de urgência é muito grande. Bom, aproveito aqui para a gente passar para o Q&A, então eu queria saber quem que já... Bom, aqui, deixa eu voltar aqui. Esse aqui é o nosso time de relação com investidores também. Vou falar para o Marcelo, depois do Ricardo aqui, para a gente abrir para perguntas. Se apresenta, Alô. Por favor, Marcelo. Obrigado, pessoal. Eu sou o Marcelo Arazi, do BTG. Minha primeira pergunta é para o Raul. Né? Há um ano atrás, a gente estava no Dexco Day também, e você teve a oportunidade de se apresentar para o mercado. Você comentou do seu foco em redução de custo, em desalavancagem da companhia. Então, eu queria ver um pouco de você, né? Você olhando agora para trás, para esse primeiro ano na cadeira, o que você entende que vocês conseguiram entregar, e também um pouco de perspectiva para frente. Então, ouvir um pouco o que hoje é a sua grande dor de cabeça, no sentido de que o que você acaba gastando mais de tempo em relação a isso. E uma última pimentinha em cima dessa pergunta, também entender como que foi a relação da Itaúsa dentro desse seu primeiro ano. E, se eu puder me estender, fazer uma pergunta para a Luciana também. A gente sabe que o tópico de venda de ativos é um tópico que está super quente, todo mundo pergunta. A gente tem bastante discussão com o resto do mercado sobre o assunto também. E muito se fala sobre a operação da Colômbia de madeira como um possível ativo para ser vendido. Então, eu queria ouvir um pouco de você como que é esse balanço, né, de ter a possibilidade de vender um ativo que hoje é um gerador de EBITDA importante, vis-à-vis o alívio de caixa que ele poderia trazer a curto prazo. Obrigado. Bom, deixa eu começar. Foi bem lembrado, realmente. Né? Eu tinha sido
vamos dizer assim, apontado como o sucessor do Antônio há mais ou menos um ano atrás e assumi há 6 meses, né? E os desafios que eu encontrei são os mesmos, né? Eu acho que pouco mudou, porque de fato eu já estava dentro da organização, né? Já tinha passado pela área de madeira por 2 anos, depois mais 2 anos na área de acabamentos, então isso me deu um bom nível de conhecimento de quais eram as batalhas, elas continuam as mesmas, né? E aqui também traz um tema muito relevante, que é o fato de que qualquer turnaround conduzido daqui para frente tem que olhar, sim, resolver o tema de curto prazo. Eu acho que isso tira o sono de todo mundo, né? Uma companhia com um custo da dívida desse tamanho, né? Isso nos elimina ou nos tira a possibilidade de pensar em crescer, em investir, né, em colocar capex em projetos de redução de custo, né? Então, toda a máquina que a gente tem aqui prontinha para investir, acertar, né, acertar coisas pontuais, não consegue fazer porque a gente fica muito limitado, né, para andar. Então, o endividamento é algo importante, mas efetivamente fazer essa redução de endividamento de uma forma que a gente não comprometa o futuro, né? Então, a fala aqui é olho na bola, né, sem comprometer o futuro. Isso já foi lá atrás, continua sendo assim. Os 2 desafios maiores, certamente, é o endividamento. E aí tudo que diz respeito à desalavancagem envolve estudo muito cauteloso, né, muito bem pensado. A gente tem uma quantidade grande de alavancas pequenas que, somadas, dão um resultado positivo. Você tem algumas alavancas grandes que têm trade-off muito claro de curto versus longo prazo, né? Então, isso aqui é o tema número 1, que a gente vem sempre olhando, né, atuando. A gente começa a ganhar tração nos ativos não operacionais, né? Acho que isso tudo, muitas coisas acontecendo daqui até o primeiro tri do ano que vem, vão dar um alívio, não vão resolver, né? Mas também nos dão um pouco mais de serenidade para fazer as decisões estruturantes com muito pé no chão. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é o de revestimento cerâmico. Aqui, alguma mudança, né? Eu acreditava que o mercado vinha no seu nível mais baixo ano passado, né? Primeiro tri, imaginava que esse segundo semestre aqui seria um semestre de demanda mais saudável. Isso não está acontecendo ainda. Então, a gente já tinha esse plano de reduzir capacidade aqui meio para o meio do ano, né? Mas a gente teve que fazer rápido, porque a demanda efetivamente afrouxou mais rápido do que a gente imaginava. Então aqui a gente continua esperando. Não é possível que um mercado desse tamanho perca 25% de volume num período tão curto, né? Um pedaço disso é demanda antecipada lá na pandemia, né? De fato, toda aquela demanda de fato, né, não era estrutural, não era uma demanda constante, então teve antecipação ali, mas já é hora disso tomar, no mínimo, um nível de crescimento condizente com o consumo, né? Então, aqui os estoques já estão um pouco mais ajustados, a capacidade começa a ser administrada por vários players do setor, então dá para esperar um ano mais comportado, mas, de fato, não dá para esperar um ano de crescimento. O que nos assusta aqui é o nível de agressividade de preços, né, que só são possíveis quando você tem gente que está realmente apertada por caixa, que está fazendo venda com margem ou sem margem, né, e aí nos obriga a efetivamente acelerar essa participação no segmento mais premium. Então, para mim, são os 2 principais elementos, né? Acertar no tema de desalavancagem, fazendo tudo o que é fácil de fazer para ter um pouco mais de paz de espírito, mas também não deixar de olhar tudo que tem de alternativa estruturante com um olhar muito aberto, muito transparente de trade-off. Com relação a Itaúsa, a gente já tem uma participação, ao contrário de muitas investidas, né? No Conselho da Dexco tem muita gente que já participa da Itaúsa. Então, a gente já recebia muito input em primeira mão, né?
Mas, sim, temos buscado uma aproximação muito mais efetiva com a própria Itaúsa. A Itaúsa tem muita inteligência para nos ajudar aí em diversos processos e acho que super saudável a relação, super próxima, super consistente. Eu acho que não podia ser diferente, né? Uma empresa, a Itaúsa fez 50 anos agora, né? A Dexco vai fazer 75, né? O Itaú fez 100. Todo mundo parte de um grupo muito sólido, com muita crença no Brasil, com uma visão de longo prazo. Então, nenhuma surpresa aí. Bom, Marcelo, bom dia. Obrigada pela pergunta. Muito alinhado com o que eu fiz e coloquei na apresentação, nesse momento, até para a gente, nesse senso de urgência que a gente está com a desalavancagem e que a gente quer e busca na geração de caixa, a gente está reavaliando todos os nossos ativos, sejam eles operacionais ou não operacionais. Então, nesse momento, tem muito estudo na mesa, não tem nada definido, absolutamente nada nesse momento, inclusive que é importante dividir com vocês. Então, no âmbito da transparência da Dexco, sim, estamos reavaliando vários ativos, sejam eles operacionais ou não operacionais, mas, nesse momento, a gente não tem nada consolidado para dividir com vocês. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o Ricardo do Safra. Bom dia a todos. Ricardo Monegali, do Safra. Tenho duas perguntas. A primeira é para a Luciana, né? Acho que ainda nesse contexto de dívida e alavancagem, queria entender um pouquinho... É muito recente, né? Então, imagino que nem está pronto ainda, mas quais são as metas? Como que você imagina as metas no futuro? Seja para alavancagem, para dívida bruta ou líquida em absoluto? Se tem algum nível ótimo de conversão de EBITDA para free cash flow, né? Ou, de repente, o quanto de juros você acha que uma empresa como a Dexco deveria pagar ou o custo de dívida que ela deveria ter? Então, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é para o Raul, né? A gente já, em várias ocasiões, conversou sobre ROIC, né? A necessidade de crescer o ROIC, e aí tem dois jeitos, né? Você pode crescer com resultado ou ajustando o denominador, né? Vocês fizeram as duas coisas, mais em alguns setores do que outros. Então, queria entender agora quais os próximos passos, né? Será que esse ROIC já está no nível ótimo? Se você puder quebrar por setores. E quais os próximos passos, né? Que eu até também queria ver sua opinião, se você acha que esse ponto do ROIC ainda é relevante para um re-rating da ação ou não. Bom, vou começar. Muito importante falar nesse tema de desalavancagem, que tem um senso de urgência muito grande, né? Que nem eu coloquei e repetindo, existe uma gestão mais incisiva na questão do capital de giro, onde a gente tem um foco muito grande na redução de estoques. Então, a gente está num momento, inclusive, de reavaliação, qual que seria o nosso nível ótimo de estoque, sem comprometer nada na operação, até porque tem que ter consistência com o que foi feito esse ano. Acho que, dentro do nosso objetivo, tinha aumento de estoque para metais e para louças, justamente para a gente ter um nível de serviço. Então, não existe nenhum momento a gente colocar a operação at risk. Então, isso não é um caso. Mas existe, sim, essa reavaliação. O ponto de risco sacado a gente perdeu. A gente está falando de mais de 150 milhões de reais, que, pelo tema da discussão do IOF, do risco sacado no segundo trimestre, a gente acabou tendo esse consumo de caixa durante o ano. Então, existe alguns quick wins, né, no capital de giro, que eu acho que é importante colocar, com um foco e um senso de urgência muito grande, que está dentro daquilo que a gente controla na operação. Com a sua pergunta em relação ao nível de endividamento, não, a gente não está satisfeito nesse momento, até porque, muito alinhado com, sendo até um pouco repetitivo do que o Raul colocou, 15% de taxa de juros é um nível extremamente alto para que a gente também gere caixa para a operação. Então, a gente gera caixa e, nisso, a gente tem esse consumo aí do custo financeiro muito elevado. Então, existe uma demanda interna nossa de que a gente precisa reduzir esse nível de endividamento. Tem um valor mínimo nesse momento para dividir? Não tenho, mas a gente entende que o nível de alavancagem saudável teria na casa de mais ou menos 2,5.
Você já deu a métrica, né? Então tá bem, mas é isso mesmo, não dá para pensar em algo... A maioria das empresas não se assusta tanto com 3, né? Mas o fato é que 3, nesse nível de taxa de juros, é insuficiente para o que a gente precisa fazer, né? Então tem um elemento muito claro de top line aqui para acontecer, né? E que também ajuda a responder a sua pergunta do ROIC, né? A gente está bem longe de chegar no ROIC que a gente acha aceitável para esse negócio, né? E dentro, a gente acabou de apresentar, um pouco mais de um mês atrás, o nosso plano estratégico, né? E nele a gente coloca a ROIC como uma das grandes alavancas, um dos grandes focos para a nossa execução, né? Então, a gente tem 3 grandes temas aí para o nosso negócio. Um deles é o ROIC, e ter todos os negócios com ROIC acima do custo de capital dentro desse período aqui. Alguns deles já estão lá, outros vão chegar em 1 ou 2 anos, outros demoram um pouquinho mais, mais para o fim do período de 5 anos. Mas sim, ROIC é algo chave para nós aqui. Além disso, mas eu também não acho que o ROIC pode ser, sim, um alavancador para a ação destravar, mas acho que tem 2 coisas antes, né? Primeiro, de fato, começar a gerar caixa, free cash flow positivo. Acho que aqui é a nossa prioridade número 1 para o ano que vem, é estancar qualquer queima de caixa, e aí não é recorrente, não. Recorrente é geral, tá? Se a gente gerar caixa aqui para, no mínimo, baixar um pouquinho dessa dívida. E o segundo elemento que também destrava valor é a gente, de fato, mostrar ação muito concreta de desalavancagem, né? Então, se cai aí, o que cair de pagamento de serviço da dívida vai direto para a geração de caixa, né? E ainda começa a gerar caixa suficiente para, organicamente, você ir diminuindo o endividamento, ao mesmo tempo que o nosso top line cresce e gera também mais caixa, a gente pode aí tomar uma decisão de, quase que pelo aumento do top line, pela redução do pagamento da dívida, ter uma decisão de chegar nesse nível um pouco mais orgânico, ou, de fato, ter que fazer uma iniciativa mais estruturante para acelerar. Só para reforçar, o Raul já falou, mas a nosso foco cash is king, tá? Então, se você falar que tem uma métrica hoje que a gente está buscando e que está no top priority de todo mundo, é caixa. Maravilha. Perfeito. Eu vou passar a palavra para o Stefano aqui, fazer a nossa última pergunta do Citibank. Lembrar parafrasear o Haddad, quando ele entrou aqui em 2016, que ele falava I love free cash flow. Ele tinha um brochezinho aqui, e eu acho que mais do que nunca, essa frase ela é necessária, né? Vamos lembrar que em 2016 a gente também passou por um momento muito difícil, né? Fechamento da fábrica de Tapetininga, PIB caiu 4% em 2015, 4% em 2016, a gente viveu uma situação de alavancagem alta, né? E aí a gente veio com essa questão de caixa, enfim, várias coisas aconteceram, pandemia no meio, né? Mas aqui, de novo, a gente volta com essa métrica super importante, e a Luciana também está sendo aqui a nossa rainha, aqui, puxando essa frase aqui do Haddad de novo para o centro das nossas discussões aqui na Dexco. Stefano, por favor, a última pergunta. Obrigado. Obrigado, Stefano Vescott, do Citi. Minha primeira pergunta vai na frente da melhora de rentabilidade em DECA. Enfim, vocês tinham comentado um pouco na frente de outsourcing em outros eventos. Queria ver como é que avançou essa frente, se já está contribuindo para essa melhora que a gente tem visto nas margens, o que a gente pode esperar para 2026. Na parte de LD celulose, o Raul havia comentado um pouco na parte de dividendos, aí que a gente pode já talvez começar a esperar de forma incipiente para o ano que vem. O que vocês podem dar um pouquinho mais de cor para 26 e até pensando um pouquinho mais para frente? Obrigado. Bom, como eu comentei na apresentação da LD, a gente tem diversos fatores que já estão comprovando que nós estamos antecipando o ciclo de retorno de investimento. Não temos números específicos para definir para o ano que vem e para o próximo, mas depois da estabilização da operação, no volume que a gente está operando hoje, né, a efetividade de custo dessa operação. Raul mencionou a manutenção dos preços mais resilientes do que a celulose tradicional, mas, principalmente, a reestruturação de dívida,
A gente está antecipando em quase 3 anos o ciclo de pagamento de dividendos. Vai ser um processo escalonado, né? Não vamos imaginar que nós vamos resolver o problema de caixa do ano que vem com dividendos da LD, mas a gente está muito feliz por ter essa antecipação. Ela é uma antecipação sólida. E lembrem, né, é o tipo de negócio que não dá para você fazer mudança muito radical em pouco tempo. Você depende de floresta. E a floresta hoje é uma variável bastante complexa. A gente está hoje totalmente abastecido. Os movimentos últimos que foram acontecendo nos colocam numa posição de poder apostar definitivamente que a partir do ano que vem já começa o ciclo de dividendos. Um passo de cada vez, mas que vai acontecer, vai acontecer. Bom, do ponto de vista de margem, eu acho que tem duas coisas aqui que se conversam, né? Num primeiro momento, você tem que fazer bem esse ciclo de melhora de mix, né, de eficiência industrial, que a gente vem conseguindo fazer nas nossas fábricas, e usar o outsourcing como um vetor para isso, né? Então, o outsourcing ele nos permite trazer produtos que a nossa fábrica tem a menos vocação para fazer, né? A gente tem um parque fabril extremamente flexível, capaz de fazer um mix de produto muito amplo, muito abrangente. Isso nos dá uma vantagem competitiva para alguém que só faz outsourcing, né? Você vai para a China e fala, quero 1000 peças de um determinado produto, o cara nem te recebe, né? Agora, se você comprar 50.000 peças, tem aí uma arbitragem de custo que, ao mesmo tempo, livra espaço em algumas das nossas fábricas e permite que o nosso nível de serviço seja melhor. Então, a gente já está convencido de que, a exemplo daqui, né, da venda de floresta como parte integrante do negócio de madeira, o outsourcing vai ser parte integrante do negócio de acabamentos, exceto em revestimento cerâmico, que não faz sentido nenhum você importar, né? A gente tem um nível de competitividade no Brasil muito, muito alto. O que é o efeito colateral disso? Quando você inicia o projeto, você tem um impacto de capital de giro, né? Então, o ciclo de importação é um pouco mais longo, né? Então, um pedaço desse capital de giro que a gente construiu aqui foi construir os níveis de estoque para vender os produtos de outsourcing. E aí, na medida em que você vai criando inteligência de S&OP, né, e de gestão de supply chain, você vai trazendo esses estoques para níveis melhores. O que permite também a gente reduzir o working capital na fábrica, né? Quando você faz produto lá fora, né, o fornecedor carrega o cobre, as matérias-primas intermediárias, tudo mais, então a gente transforma esse processo. Além disso, a gente pode usar elementos financeiros na linha do capital de giro que a Luciana falou, de conseguir financiar essas importações com níveis de juros muito mais competitivos, né, o nível de custo, né, de capital muito mais competitivo do que a gente tem no Brasil. Então, a outsourcing vai ser parte integrante do nosso negócio, é uma iniciativa super bem-sucedida, com potencial de crescer, mas também com potencial de adicionalidade de produtos que a gente não vende hoje, que combinariam com a marca Deca, acessórios, né, produtos para espelhos, produtos para uma série de elementos, né, de cozinha, coisas que a gente pode realmente importar e usar a marca Deca para isso, com baixíssima mobilização de capital e de fábrica e de indústria, né? Obrigado. Maravilha, pessoal. Com isso, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Para marcar o encerramento desse evento, eu tenho a satisfação de convidar ao palco o senhor Ricardo Tadeu Martins, presidente executivo da APIMEC Brasil, para prover a entrega de mais um selo de asuidade APIMEC ao senhor Raul Garanha. Por favor, Ricardo, seja bem-vindo ao palco. Bom, obrigado, Raul. Obrigado, Guilherme, também. Obrigado a toda a equipe executiva, time de relações com investidores. Obrigado pela informação. E a APIMEC, ela nasceu justamente dessa necessidade de juntar o analista com a empresa, vice-versa, e depois desenvolver todo esse mercado dentro daquilo que esse universo todo precisava, né? É importante ressaltar que nós temos como matéria-prima essa informação, obviamente, e a parceria com a Duratex, depois Dexo,
faz parte dessa história dos nossos 55 anos, né? Ou seja, muita informação agregada, muito exemplo a ser seguido, muita contribuição, entrega e, principalmente, transparência, né? Ou seja, a informação, seja ela qual for, seja ela qual momento for, para nós é fundamental. Então, é uma parceria de longa data que a gente exalta muito e parabeniza e comemora. Então, para a gente comemorar esse momento, né, ou seja, e reconhecer, é um selo mais alto da APIMEC Brasil, 39 anos de relacionamento, né, que a gente gostaria que todos também pudessem participar com a gente nessa comemoração. Muito obrigado. Muito obrigado, uma honra para nós. Tem mais uma data importante, né? O ano que vem, os 40 anos de participação da APIMEC. Então, tá bom. Obrigado, pessoal. Pessoal, antes de encerrar aqui o evento, eu queria fazer um agradecimento especial ao time da Casa Dexco, que recebeu a gente aqui muito bem. Então, assim, em nome dos colaboradores da Dexco, mas tem meu nome, o time de RI também. Muito obrigado aqui pelo acolhimento, pela essa casa maravilhosa que vocês proporcionaram aqui para a gente, esse evento que foi muito bacana aqui também. E agradecer a todos vocês aqui pela presença e dizer que tanto o time do Comitê Executivo quanto o time de RI estamos sempre aqui à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Nós temos uma equipe de seguranças que vai impedir que vocês saiam por ali, vai obrigar vocês a passarem pela Casa Dexco e comprarem alguma coisa aqui. Tchau, obrigado, pessoal.